Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma satisfação enorme dar início ao nosso Caminhando Juntos. E hoje, na companhia de Maria Fernanda e Arlindo Ribeiro, esses dois companheiros, amigos do nosso querido Redenção. E caminhando juntos, os três, nós vamos conversar sobre a religião, o poder e a ética. Eu falei conversar porque Kardec, no capítulo Método do Livro dos Médiuns, ele fala justamente que o Espiritismo, o ensino espírita, não é uma proposta de cátedra. Ele disse, ensina-se Espiritismo até conversando, contando uma história. Então, é o que nós procuramos aqui, é trazer um tema e, em cima da doutrina, nós vamos comentando esses temas e tentando até contextualizar ante a atualidade. Porque isso é que é importante, porque o próprio Kardec, né, sugere nas suas obras que se leve para as casas espíritas recortes de jornais, né, notícias de acontecimentos e de fatos que podem ser orientados e explicados pelo Espiritismo. Né? E muita gente não gosta de fazer isso, mas isso é importante. Então, vamos começar, nós três. A todos vocês que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto, e vamos juntos refletir sobre essa doutrina que, se nos consola, é porque nos esclarece e orienta os passos aqui na Terra. Bom, então, a religião, o poder e a ética. Vamos na religião. A religião, segundo Kardec, visa a tornar o homem melhor. Quer dizer, o objetivo da religião é tornar o homem melhor. Quer dizer, essa é uma visão importante. O Leonardo Boff conta que ele, com um grande espiritualista, aquele famoso do Oriente, que sempre está por aqui, como é o nome dele mesmo? Dalai Lama? Dalai Lama. Ele, conversando com o Dalai Lama, ele perguntou qual é a religião mais importante para ele ou para alguém. Ele disse, é aquela que o torna uma pessoa melhor. Quer dizer, essa foi a resposta do Dalai Lama para ele, para o Leonardo Boff. Eu o assisti outro dia falando justamente isso. Então, a Kardec está aqui, né? A religião, segundo Kardec, visa a tornar o homem melhor. Como é que você vê isso, Fernanda? Você acha que a religião, na atualidade, ela está num movimento nesse sentido? Pergunta um pouco difícil, né? Pelo seguinte, seria óbvio dizer que a religião torna o homem melhor e que todas as religiões caminham nesse sentido. Entretanto, é curioso, né, nós vermos que alguns movimentos que, apesar de se dizerem cristãos, né, atacam outras pessoas, promovem violência, né, não só nas palavras, mas incitam violência e agressividade entre seres humanos, né, o que seria totalmente contrário às palavras do Cristo. Por outro lado, eu entendo que essas questões, né, dizem muito respeito aos indivíduos, né? Como que os indivíduos compreendem, lidam, e a gente está falando aqui de ética e poder também, né? Se utilizam do instrumento, né, religioso no sentido de
dessa questão, né, do sistema de crenças, de valores de um determinado grupo, para orientá-los ou conduzi-los de acordo com as suas próprias crenças, que de alguma forma estão então descoladas do que seria às vezes o que seria a essência cristã, né? Conduzem os rebanhos aí em prol dos seus próprios interesses. E aí, nesse sentido, talvez alguns movimentos religiosos destoem dessa proposta de fazer com que o homem seja melhor. Isso é uma questão tão sutil, né? Porque, de alguma forma, se apropria de algo que é tão íntimo, né? Tão sutil da intimidade, né? Dos grupos, mas certamente as religiões deveriam conduzir os homens a serem melhores. Isso. E você, Arlindo? O que você pode nos brindar aí com a sua palavra? Bom, boa noite, amigos de casa, amigos e amigas. Boa noite, Jaime e Fernanda. Eu fiquei pensando, a primeira coisa que me veio à cabeça ao ler esta primeira colocação, a religião, segundo Kardec, visa tornar o homem melhor. Aí, é claro, eu tive que voltar bem lá atrás, e relembrar do Karl Marx, que faz uso de uma expressão do Hegel para dizer que a religião é o ópio do povo. E, ante isso que a Fernanda acaba de nos apresentar, é exatamente por causa disso que ele faz essa colocação, que se tem feito da religião um nicho de poder onde a ética ou a falta de ética predomina e não se considera, de forma alguma, a proposição dessa religião que para tornar o homem melhor, para auxiliar a que ele se torne um homem melhor. Então, nesse sentido, acho que o Hegel está muito certo, e o Marx chama atenção para isso, que realmente ela acaba sendo apenas um ópio. E ópio por quê? Porque, metaforicamente, significa que é aquilo que serve de paliativo, ou que provoca o adormecimento, ou o embrutecimento moral. Isso é grave, isso é muito grave. Que ela se preste a esse papel quando a proposição é bem outra, né? Então, acho que é por aí. Porque uma coisa interessante, né? O conhecimento humano, ele é vasto e às vezes a gente perde a oportunidade de entender melhor até o espiritismo por deixar de ler e de observar algumas propostas. Por exemplo, você fala em Marx, Marx no movimento espírita é comunista, gente, não tem nada a ver. Estudar o Capital, a obra e outras, para a gente entender até por que ele chegou a essas conclusões e até trazer isso para que a gente possa dar maior contexto à doutrina que nós professamos, eu acho que é importante. Então, eu acho que a verdade não está comigo, não está contigo, nem acolá. Parte está em cada lugar. E a gente tem que ter um olhar magnânimo para aprender com todo mundo, para aprender com a diversidade. E não fazer exclusão nessa questão da diversidade. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de um fio de raciocínio que nos ajuda a entender até a própria doutrina melhor. Mas aí eu acho que o senhor tocou num ponto crucial, o raciocínio. Isso, né? Isso. Eu acho que enquanto o Arlindo ia falando, né, do ópio e tal, eu fiquei pensando nessa questão tão delicada, né, que é poder raciocinar a partir desse sistema de crenças, de valores, juntar a proposição cristã a uma análise frequente, como até o senhor falou no início, né, olhar para o mundo, para as notícias, através dessa ótica e raciocinar. Isso. A partir do momento que a gente não perde essa oportunidade de raciocinar
com muito mais facilidade, não nos perdemos no arrastamento de ideias mirabolantes. Porque não faz sentido não alimentar. Agora tem até uma campanha, né, que fala que as pessoas estão passando fome, então dê de comer. E como é possível? Isso não é uma proposta de um movimento religioso. Isso é uma proposta, aparentemente, a princípio laica, diante da pandemia. Como é possível imaginar que dentro de um sistema religioso, alguém que dá de comer, que ajuda quem está na rua, quem passa necessidade, seja agredido, né, apedrejado? Assim, não faz sentido. É perder realmente o raciocínio em cima de uma proposta religiosa e, mais ainda, assim, dentro, né, de todas as possíveis propostas religiosas, uma proposta cristã. Isso. Isso no maior país cristão do mundo, segundo tudo que se apresenta, né? Agora, vejam bem, no início, Kardec tem duas visões aí importantes na questão da religião. Ele diz: a religião visa tornar o homem melhor. Aí é a proposta espiritualizante da religião, a proposta que a religião devia ter, de espiritualizar o homem, né? Tornar o homem melhor. Mas ele também tem uma visão social da religião, quando ele diz: a religião é um laço que une pessoas através de um sistema de crenças e valores. Aí ele já está dando uma visão de conjunto da religião, de sistema, né? Uma questão social da religião. No meu entendimento, o que deturpou muito a proposta espírita no Brasil, isso é o meu entendimento, pode não ser o de vocês, foi a ênfase que se deu ao aspecto religioso desvirtuado. Porque se o Espiritismo tem três aspectos, ciência, filosofia e moral, eu acho que porque Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele diz que a doutrina espírita é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Quer dizer, ele falou em ciência, filosofia e moral, né? A religião devia ser aquele instrumento moralizante. Tudo bem. Mas a gente está vendo que hoje em dia a coisa é diferente, né? Vocês, a respeito disso, quer dizer, esses dois aspectos que Kardec coloca, porque hoje em dia há lives muito importantes, inclusive do Boff. Há uma live feita pelo Boff, Eduardo Moreira, aquele Frei do Cafro, Frei Davi, e normalmente ele convida também um pastor protestante, Henrique Vieira, ou às vezes eles, quando o Leonardo Boff não vai, eles convidam de outra religião. Já apareceu até um espírita, eu já assisti. Então, hoje em dia, eles dizem que a questão não é religião, a questão é a espiritualidade. É o espírito em ação. É a espiritualidade em ação. Eu acho que eles estão com razão, e é isso que, no fundo, Kardec diz com relação à religião, para tornar o homem melhor. Quer dizer, espiritualizando o homem. Porque à medida que o homem se torna melhor, ele se espiritualiza. O que vocês acham disso? Fernanda? Concordo plenamente, né? E eu acho que, assim, considerando essa proposta, né, de ser um laço que une as pessoas através desse sistema de crenças, a religião teria, então, aí também um poder de, através, né, desse laço, dessa comunhão, fortalecer esse movimento espiritualizante, digamos, né? Esse movimento de tornar-se melhor. E a gente sente isso, né, dentro, por exemplo, do grupo espírita, ou entre nós, né, que comungamos
da mesma religião, né, e comungamos dos mesmos espaços e discutimos e crescemos juntos no estudo, né, no compartilhamento, inclusive em outros tempos, né, das atividades. Então, essa questão social da religião, ela é extremamente importante. Mas também é tão interessante quando a gente encontra pessoas de outras religiões e que a gente realmente se encontra no sentido mais, talvez mais subjetivo, na comunhão de valores, né? E aí, casa exatamente o que o senhor falou. Eu até já falei isso aqui, muito provavelmente, uma amiga me chamou para uma ação social que a igreja dela, né, promovia. Então, já acontece essa história. E aí, ao final, o pastor, né, falava, o que foi esse dia para você? O que foi? As pessoas iam falando, cada um sentimento, enfim, uma representação, e ao final ele fala, isso é cristianismo. Então, assim, independente da religião, eram pessoas de religiões diferentes, mas que tinham como norte o auxílio ao próximo. Esse era o sentido de estarmos todos ali no fim de semana, trabalhando horas e horas num lugar quente. Então, eu acho que é isso, né? É o futuro das religiões, né? É essa comunhão de valores, independente se você tem algumas outras questões divergentes, esses valores fundamentais são comungados, e daí as pessoas podem se unir em torno deles. Isso. Você sabe, Fernanda, que você me lembrou, há muitos anos atrás, isso começou, o Redenção ainda era na Barão de Mesquita. Havia na Tijuca a COSPAT, que reunia as obras sociais da Tijuca, e o COS, que reunia as obras sociais do Andaraí, Grajaú e Vila Isabel. Quem presidia o COS era a Wanda, patrocínio da Sociedade Espírita Jorge. E quem, naquela ocasião, presidia a COSPAT, se não me engano, era o Coronel Kremer, um espírita atuante. E, olha, era sensacional. Veja bem, as reuniões do COS e do COSPAT também eram mensais e eram feitas cada mês numa casa religiosa. E quantas vezes as freirinhas com o pessoal da Umbanda foram ao Redenção participar do trabalho social, da reunião, para discutir a questão social. Houve uma vez que um centro de Umbanda, houve uma chuva muito forte, destruiu parte do centro de Umbanda, e uma igreja evangélica cedeu parte do terreno para eles fazerem a parte social deles lá. Olha, essas reuniões eram importantes. Eram todas as religiões. Então muitas pessoas até se admiravam, por exemplo, no Grupo Espírita Redenção, ver as duas freirinhas entrarem, todas vestidas. Quer dizer, olha, isso era ótimo, era muito bom. Ninguém estava discutindo princípios filosóficos religiosos. Estávamos discutindo, sim, a moral de Jesus. Estávamos discutindo a proposta social que as casas ali, que reuniam naquele conselho, pudessem realizar, né? Umas ajudavam as outras. E acabou. Infelizmente, o COSPAT, aí saiu o Coronel, o Kremer, assumiram outras pessoas que não deram a mesma dinâmica. E no COS também a Wanda não pôde sustentar muito tempo. E a Wanda era ativa mesmo, ajuda, quer dizer, a coisa funcionava. Então, os religiosos se reuniam. E não tinha esse negócio. Nas casas protestantes, iam todos,
na casa espírita, na casa umbandista, iam todos. Quer dizer, puxa, que coisa, que tempo bom, que coisa gostosa. Mas você quer falar alguma coisa, Arlindo? Eu estava pensando, enquanto a Fernanda falava, mas por conta da sua primeira colocação, você lembrava uma coisa interessante, que é essas lives, e especialmente aí citando o Boff e alguns outros companheiros, em que o que tem caracterizado esses encontros é justamente desfocar a religião e lembrar da espiritualidade, né? Então, eu acho isso muito importante e interessante. E aí, para a gente poder fazer autocrítica até, lembrar uma coisa que você também tem lembrado com muita constância, que é em momentos como esse, em que o Espiritismo perdeu a sua possibilidade de protagonismo, embora, lá no passado, a pergunta feita tenha sido mais ou menos assim: o Espiritismo é o futuro das religiões? E parece que obtivemos como resposta: não. O Espiritismo é a religião do futuro? Não, ele é o futuro das religiões. E em que sentido? Justamente porque é ele que ia propor a espiritualização e não transformar um bandista em espírita ou coisa desse tipo, mas, ao contrário, dar essa noção de espiritualidade que a gente tem com riqueza, porque pautada numa experiência, numa observação científica e clara, para dar bojo, para dar sustentação. E aí a gente perdeu o trem da história. E como você tem reiterado em muitas ocasiões, o Espiritismo tem vindo a reboque. Ele que estava aqui como o avant-premier ficou para trás e está indo atrás. Alguém fala, é isso mesmo, é isso, mas ele não foi mais capaz de dizer. Mas, na base, a lógica seria essa: nós estamos aqui para ser esses protagonistas. Seria lembrar do Kremer aí e ver, olha, como é que a gente protagoniza. E protagoniza não no sentido de assumir, mas é de fazer esse abraço, fazer com que todo mundo esteja junto, caminhando com a mesma lógica, com o mesmo entendimento do que é essa espiritualidade, independente de cada um continuar na sua religião. Para além dos formalismos, o encontro de corações e de mentes voltados para uma proposta de melhoria do homem. Então, isso a gente perdeu essa oportunidade, a gente tem jogado fora, né? Nessa live, que é Espiritualidade em Ação, que é às segundas-feiras, acho que às 8 horas, participa também um pastor, Henrique Vieira. Olha, esse pastor é sensacional. Esse pastor realmente é um homem que tem muita cultura, mas de uma simplicidade. Quer dizer, claro que ele tem uma proposta toda envolvida na Bíblia, né, no Novo Testamento, que nós não comunga com a proposta espírita. Mas, de restante, ele é sensacional. Teve uma época no Redenção que nós levamos um pastor, Neemias Mariem. Nós levamos o Neemias Mariem para fazer uma palestra no grupo. O Neemias Mariem, ele dizia que a primeira obra psicografada foram os 10 Mandamentos, que Moisés psicografou. Ele disse isso, que Moisés psicografou. Ele defendia a reencarnação, defendia... Olha, há quantos anos tem isso que ele foi no Redenção? Tem muitos anos. Ele defendia o casamento entre gays. Eu até, quando ele esteve no Redenção, eu queria que ele ficasse um pouco mais para me explicar com base em que ele fazia o casamento na igreja que ele dirigia entre gays. Ele fazia o casamento. Então eu queria, mas não houve possibilidade, ele estava com pressa. E ele disse, isso é conversa para a gente sentar e tem muito tempo, e não deu. Então, olha, tem muita gente trabalhando para que os religiosos se entendam num campo comum a todos. Qual é o campo comum a todos? O amor, a fraternidade, a solidariedade, né? Agora, vamos lá.
É o Arlindo agora ou é Fernanda? Fernanda, né? É Fernanda. É Arlindo. É Arlindo. Vocês têm que me ajudar. Olha, a idade não ajuda muito, não. Vocês me ajudam. Se a religião... bom, no livro que é o Espiritismo, no diálogo que Kardec faz com o padre, eu acho aqueles 3 diálogos, olha, aquilo forma o processo crítico espírita na gente, esses 3 diálogos. Então, no diálogo, né, que ele tem com o padre, Kardec diz o seguinte: se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia, transformando-a em arena de paixões humanas e explorando-a em proveito próprio. Olha, aquela época, Kardec dizendo o que nós assistimos hoje em dia, não é, Arlindo? Eu vou pedir para a gente falar isso baixo, porque isso pode criar alguma polêmica aí fora. Olha, falar uma coisa dessa na atualidade, e a gente vai buscar muita briga aí. Mas isso está escrito. Mas não pode. Tem que tirar isso, gente. Pode não, isso vai dar polêmica, porque as pessoas estão com toda a certeza que isso aqui é o melhor, que é assim que se faz. Porque é isso que a gente tem visto, né? Infelizmente, essa brincadeira de poder, e uma brincadeira de poder em que são sacrificadas justamente aquelas pessoas que mais necessitam e buscam até com muito afinco, com muita honestidade, né? Com muita vontade de encontrar esse alento através da religião. E tanta gente brincando com isso, né? Tanta gente fazendo, transformando isso que seria uma estrada linda para os corações se abrirem e se fortalecerem nessa coisa horrorosa, né? Nessa coisa lamentável que transforma irmãos em gladiadores, né? Que transforma e provoca que irmãos partam para a luta, invadindo, por exemplo, centros de Umbanda, centros de Candomblé, ou qualquer coisa e qualquer dia vai aumentando mais esse negócio, porque tudo que não seja aquilo que o meu pastor me orientou que acaba sendo motivo de morte, de agressões e tal. Então, eu acho que nada mais atual do que esse diálogo. E, assim, é bom a gente estar feliz, assim, porque nós estamos vivendo, né, eu e Fernanda, com a nossa turma, justamente lidando com este texto, né, com esse livro, nesse momento, embora ainda estejamos lá no Peraí. Esclarece, porque os que estão assistindo não sabem que turma você está se referindo. É porque, casualmente, eu e Maria Fernanda, junto com Sueli, estamos na coordenação, né, desse estudo no ESD, justamente de o que é o Espiritismo, que trata desses 3 diálogos propostos por Allan Kardec, que ele traz, falando com o crítico, com o cético e com o religioso. Então, e que é uma coisa maravilhosa, vale a pena ser compulsada pelos senhores e senhoras de casa. Quem nunca viu, vá ver, pega e aproveita, porque ali está as bases que consolidam a compreensão do que a gente está falando sobre espiritismo aqui, nesses encontros, lá no Momento Redenção. Tudo isso parte desse estudo, desse primeiro momento, que é basilar para a compreensão da importância dessa doutrina como base de esclarecimento, de compreensão, de fraternidade, de respeito ao contraditório. Então, assim, é um momento rico demais para partir-se depois para os outros. A gente começa a história lá no Evangelho, que foi um centro tal, quer receber espírito, quer ter mensagem de espírito, e não compreende minimamente isso, que a base dessa conversa toda, ela está aqui. E o que é o espiritismo, quando a gente vai começando a trilhar esse caminho,
com a maior tranquilidade, porque a compreensão vai sendo facilitada em todos os sentidos. Quando os níveis de estudo vão avançando, nós já estamos com a serenidade, olhando com olhos de ver. Ninguém vira, não é mágica, não. Mas assim, a gente vai começando a olhar com olhos de ver, porque compreende esses processinhos aqui, tá vendo? Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia. Isso vale para qualquer religião. Nós estamos falando especialmente do espiritismo aqui, mas vale para qualquer delas. A base é fundamental, é que você compreenda e saia das mãos do seu pastor, que só há um pastor. É aquele primeiro. Aquele é o pastor. Nós somos as ovelhas dele. Todos os outros são pares como nós, com as dificuldades que também nós temos, momentaneamente colocados ou situados numa posição de serem os que abrem a agenda, mas não os que ditam a norma da sua vida. Uhum. É importante para que a gente não perca esse elo, essa conexão que é fundamental. O pastor é aquele, é o anterior. É Jesus, é aquele primeiro. Esse é o pastor. Nós todos somos as ovelhas. Só ele tem o condão de pastorear-nos. Todos os outros se equivocam quando tentam fazê-lo a priori e de forma atabalhoada, como tem sido visto por todos nós na maioria das escolas religiosas, especialmente na atualidade. Então, é cuidado, a gente precisa ter cuidado. Eu, antes de passar para a Fernanda, vem cá, quando ele diz aqui, transformando-a, quer dizer, a religião, né, em arena de paixões humanas, explorando-a em proveito próprio. Nós temos que ter cuidado com a casa espírita, para não transformar a casa espírita e, em consequência, o movimento espírita nessa arena de paixões. Porque ocorre também, porque o movimento espírita, Kardec fala muito bem, o movimento espírita é formado de seres humanos falíveis. Quer dizer, ele não está isento das dificuldades dos seres humanos, o movimento espírita, né? Agora, diz ele que nós deveríamos fazer o possível para que essas dificuldades não interferissem tanto na condução do desenvolvimento do espiritismo. Então, esse aceno aqui é para nós também, para que nós não transformemos a casa espírita, o movimento espírita, numa arena de paixões, né? De discussões estéreis e daí por diante. Bom, agora, Fernanda, vamos lá. A ingerência da religião no Estado preocupa. O Estado deve ser laico. O que você acha? A história já mostrou, né, que... Tá certo, gente. A história já mostrou. E, assim, a gente retrocedeu bastante, né, no Brasil nos últimos anos nesse aspecto. Isso. Né? E isso, eu acho que casa bem, né, com o que a gente estava falando anteriormente. O senhor destacou a questão dessa arena de paixões e de explorar a religião em proveito próprio, quando a gente vê uma mistura tão deletéria, né, de política e religião nesse momento em que nós estamos vivendo. Pois né? é. Como que, através do Estado, né, da máquina do Estado, se favorecem adeptos de uma outra religião. Isso, como isso. que, usando a máquina do Estado, né, aí é o poder de comunicação, né, os serviços, né, isso é a máquina do Estado, se favorece, então, o outro, ou se movimenta pessoas em prol de causas que são desrespeitosas mesmo aos direitos humanos, né? Isso. Nós vimos religiosos atacarem instituições de saúde, né? Naquele evento 2020 do aborto da criança, né?
Aquela terrível, criança que foi estuprada por anos e anos, uma coisa horrorosa. Sem contar, no Rio de Janeiro, né, um escândalo aí que virou até piada, né, porque se privilegiava um determinado grupo religioso com a máquina do Estado, do Estado através dos políticos. Isso vem aí, tem vários exemplos, né, infelizmente, nesse sentido. Então, nós precisamos voltar a pensar sobre isso. O Estado tem que ser laico, e isso porque cada um tem que ter o direito de professar a religião que julgar apropriada para si. Esse texto do Kardec, nesse diálogo com o padre, me chamou muita atenção a postura dele com relação ao respeito, a possibilidade das pessoas professarem a religião que quiserem, desde que essa religião torne as pessoas melhores, né? Desde que isso os torne melhores. Então, por isso que o Estado tem que ser laico, porque o Estado, ele é para todos, né? Ele organiza, então, a sociedade, ele organiza os recursos para todos, independente das suas crenças, né? É por isso que o Estado tem que ser laico, né? E nós temos que fortalecer sempre essa ideia, a questão de não misturar política e religião, né? De não pensar em fazermos feudos dentro das estruturas legislativas, e por aí vai. O Estado precisa realmente ser laico, por isso, porque tem que ser para todos. Isso. E, inclusive, essa laicidade do Estado é que dá um bom resultado no processo de desenvolvimento da democracia. Sim. Porque a democracia está em processo de desenvolvimento. Então, o Estado laico propicia para que a democracia realmente se apresente nesse processo de progresso e evolução, né? Fala, Arlindo. É só para provocar, né? Porque eu gosto de algumas provocações, é só para lembrar os companheiros de casa, né? As companheiras de casa que nos estão acompanhando, que esse Estado laico, ele significa que em sentido amplo, ele é independente de toda e qualquer confissão religiosa. Por que eu estou dizendo isso, ou relembrando isso? Parece redundante. Porque a gente pode pensar em algum momento que, então, um espírita pode ser o melhor político? Não necessariamente. Então, nós não estamos aqui falando da farinha dos outros, nós estamos dizendo que não é para nenhum. Você pode ser o que você quiser, mas não ir para lá porque você é o religioso X ou Y dessa ou daquela corrente religiosa. Não importa se ele é espírita, se ele é judeu, não importa. O fato é que não se pode atrelar essa concepção religiosa, qualquer que seja ela, ao movimento que o Estado tem que ter e que deve ser mobilizado pela sociedade civil organizada e não pela religião. Isso é só porque tem os espíritas, não, mas ele é espírita, vai ser o meu candidato, e não sei, né? Então vamos tirar esse cavalinho da chuva, porque a ideia não pode vingar nesse sentido. Você falou bem, não é a condição de espírita que vai fazer com que eu vote em alguém. O que vai fazer com que eu vote em alguém é se esse alguém, sendo espírita ou não, tenha um projeto com o qual eu me identifico, né, na condução da sociedade de uma forma geral, né, dos projetos administrativos da cidade, do Estado, do Congresso Nacional e daí por diante, né? Bom, mas tem o seguinte, como resultado do desvirtuamento dos propósitos da religião, o homem que se diz religioso não é mais necessariamente visto como um exemplo de virtude. O que você acha, não é, Fernanda? Olha que coisa triste. Já foi. Religião... Antigamente, ser religioso era selo de qualidade, né?
E olha que coisa controversa, né? A gente começa falando que a religião deve tornar o homem melhor, então seria lógico, né, nessa linha de raciocínio, que o religioso fosse virtuoso, já que a religião torna o homem melhor. Mas o desvirtuamento dos propósitos, né, justamente o que a gente estava falando antes, usar a religião em proveito próprio, por exemplo, como uma forma de se beneficiar ou de dar vazão, inclusive, né, às suas paixões, a vícios, né, são coisas que a gente tem visto na mídia ultimamente, né, acaba fazendo com que se perca esse vínculo entre religioso e virtuoso. Né? E isso é uma coisa muito séria, né? Então a gente observa dentro dessa perspectiva como as religiões têm sido desvirtuadas realmente nos últimos tempos, a ponto disso ser motivo de escândalo, independente da denominação religiosa. Né? Se a gente for pensar aqui e puxando na mente exemplos dessas questões, né, de escândalos relacionados ao desvirtuamento da religião e daquele que se diz religioso, a gente vai achar exemplos em várias religiões diferentes, né? Então, isso quer dizer que há um movimento muito pernicioso nesse sentido, e a gente precisa ficar atento, né, a isso, para não seguir, né, e aí a gente volta lá no início, né, para não seguir o religioso, né, de forma irracional, simplesmente pelo título, né, que ele apresenta. Isso. Isso, inclusive, até lembrei agora, né, nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, uma chuva de mensagens, não é? E aí, independente, a partir do momento que se diz que foi ditada por um espírito, independente do conteúdo, nossa, aquilo viraliza. Quando, de novo, a gente precisa ver qual é o conteúdo da mensagem. E se o conteúdo dessa mensagem tem coerência com o que aquele espírito, em outras oportunidades, disse, ou que, quando ele esteve aqui, fez e continua fazendo. Quer dizer, você falou uma coisa importantíssima. Mas vamos lá, Arlindo. Fanatismo produzindo fundamentalismo religioso. Como é que esse fanatismo... Quando a gente pensa em espiritualidade, Arlindo, a gente não pensa em fanatismo. Agora, quando a gente pensa em religião, né, aí a proposta... Eu fiquei lembrando, porque eu sou de certa maneira, no que se refere à literatura, a artigos e tal, eu sou meio acumulador, eu acho, né? Então, tem uns artigos interessantes. Eu, essa semana, até por conta desse nosso encontro, eu fui levado assim, a um título interessante, uma coisa interessante, que é uma frase que, quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi do Hermógenes, que era um yoga e tal, e fui buscar, então, que história é essa? E essa palavra é normose. E eu acho que essa coisa do fanatismo que leva a esse fundamentalismo religioso tem muito a ver com essa normose. Porque a normose, eles chamam que... Isso foi até objeto de matéria de uma revista, um periódico da revista super interessante, lá em 2016. Isso já era a atenção de alguns escritores. Eles diziam assim: a doença de ser normal. A humanidade pode estar sendo acometida por uma epidemia global, a normose, uma obsessão doentia por ser normal, e essa normalidade estranha. Aí ele vem enumerando assim: olha, já foi normal 2 pessoas de gladiarem-se na praça, trocarem tiro, já foi normal queimar-se a mulher na fogueira, e de repente nós voltamos passou a ser normal de novo, essas coisas absurdas, estapafúrdias. Porque você vê, é aquilo que acontece hoje com o feminicídio. Porque, assim, parece uma volta à Idade Média, a coisas absurdas. Então, esses autores, são 3 autores que tratam disso, 2 psicólogos e um filósofo, e vai falar dessa questão.
essa normose que virou uma coisa estranha na sociedade, mas que todo mundo está achando que é uma coisa assim. Não, isso é simples, isso é assim mesmo. Patologia da normalidade, né? É um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social, porque há um consenso social que considera que invadir centro dos outros, religião alheia e quebrar, é normal. É normal, para essas pessoas é absolutamente normal. Então, é disso que eles falam. É um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social que, na realidade, são patogênicos e nos levam à infelicidade, à doença e à perda do sentido da vida. Então, eu acho que é isso. Nós estamos vivendo um momento de normose enlouquecida, porque coisas que a gente, que se considera normal, meu Deus, como é que pode? A gente se choca e um grupo social, um grupo de pessoas na sociedade acha a coisa mais natural do mundo. Você encontra com outro no trânsito, o cara sai, dá 15 tiros no sujeito que ele levou uma fechada, não sei lá o quê, e está normal. Então, nós estamos com uma questão extremamente difícil. E daí, para esse fundamentalismo que abrange tudo, seja na religião, seja... Está se propagando, a coisa está se ampliando de tal maneira, ou seja, conquistando novas mentes. Então, a gente percebe que tem um grupo muito grande de doentes acometidos dessa mesma patogenia, porque encaram como coisa mais natural do mundo. Quando a gente vê, se a gente puder extrapolar um pouquinho, quando a gente vê as torcidas que antigamente iam aos campos de futebol, que sempre houve rivalidade entre os clubes, mas rivalidades não matavam. Então, quer dizer, nós estamos nesse processo enlouquecido. É essa normose de que eles falam que acomete esses grupos sociais e que dizem, não, isso é simples, olha só, não gostei. Filho, o meu time desagradou, olha, a minha igreja disse que é assim, e se é assim, assim será. Isso é patogênico. Isso é uma coisa Arlindo, daí surge esse moralismo que... exacerbado, né? Exacerbado. E aí a questão da diversidade, que é tão rica, é tão importante, passa a ser pecado, né? Bom, mas vamos continuar. Nós já falamos na religião, agora vamos falar no poder no seu sentido maior, né? Kardec, no livro Obras Póstumas, tem um texto lindíssimo, As Aristocracias. Então ele ali descreve todo o processo político, né? Como se desenvolve na Terra, né? As várias aristocracias se sucedendo, e ele sinaliza para o futuro uma aristocracia intelecto-moral. Ou seja, alguém para administrar uma cidade, um estado ou um país tem que ser inteligente, porque precisa inteligência, né? Para administrar, precisa capacitação, mas precisa de valores morais também, porque o que nós assistimos é a inteligência subsidiada pelas dificuldades morais, né? Então ele propõe para o futuro, nós vamos passar pela condição de regeneração, e mais tarde, aí vem os países, né? As cidades, os estados sendo administrados por intelectuais, mas moralmente bem formados. Fernanda, né? Vamos lá, Fernanda. Isso é o que a gente espera para o futuro realmente, né? Isso. Não é o que nós estamos vendo no momento, mas acreditamos, né, que caminhamos todos para esse processo dentro desse processo de aperfeiçoamento, de evolução e principalmente em termos de moralidade, né? Hoje nós conseguimos um avanço como sociedade em termos intelectuais muito grande, né? Ainda temos muito a percorrer, de modo que a educação, né, e o desenvolvimento científico se torne, primeiro, a educação para todos, né, de uma maneira realmente
igualitária e com qualidade, mas cientificamente também, e aí dentro, inclusive, dessa perspectiva, de novo, né, olhando o Brasil desse momento, o quanto nós perdemos, né, nos últimos anos, nesse aspecto. Né? A ciência perde muita investimento, coisa. A educação perde, a própria polidez, né, se perdeu. Pessoas se tratam, as pessoas falam, os próprios políticos se colocam da forma mais chula mesmo, a palavra é essa, chula possível. Então, a gente sempre olha lá para frente Fernanda, com muita esperança. Você está de parabéns, né? Você está de parabéns. Você tocou num ponto crucial da nossa sociedade atual, a falta de polidez. Continua, Fernanda, isso está muito bom. Não, a questão é que a gente até, né, o raciocínio é comum, mas o fato é muito triste, né? Nós estamos passando uma vergonha coletiva, não só interna, como externamente, né? O mundo hoje nos hostiliza pelas coisas que vêm sendo ditas e feitas em termos de condução desse país. Né, em termos das questões do clima, da natureza, do cuidado com a saúde das pessoas, com o trato humanitário com todas as vítimas dessa pandemia nesse país. Assim, é algo que entristece muito. E aí nós vemos, de fato, o quanto está descolada a questão moral, né, da questão intelectual, e hoje, de certa forma, uma ascensão de uma aristocracia diferente, né? Nesse momento, talvez, nosso país, de uma aristocracia que tenha muito mais a ver com poder e dinheiro do que efetivamente com intelectualidade e moralidade. Isso. Então, só que a parte boa, né, é que está nas nossas mãos fazer essa transformação. Né? E nós teremos daqui para frente uma responsabilidade muito grande de reconstruir tudo o que foi perdido, né? Ou tudo o que foi desvirtuado ao longo dos últimos anos, né? Independente aí de partido, mas efetivamente do que foi feito em relação ao que eram valores que vinham sendo construídos nessa sociedade e que precisam ser resgatados. Então, que o futuro seja, assim, dessa aristocracia aí, a aristocracia quer dizer o poder dos melhores, né? Que o poder esteja realmente na mão daqueles que têm esse conhecimento intelectual, científico, mas aliado, colado, juntinho com a moralidade, porque senão a gente não cresce. Isso. Agora, vamos ver o seguinte, Arlindo, precisamos trabalhar e apressar o surgimento dessa consciência proposta por Kardec, do poder exercido com competência e moralidade. Como é que a gente pode fazer isso, Arlindo? Trabalhar para que isso venha, como a Fernanda falou há pouco, né, para que isso ocorra o mais rápido possível, porque, veja bem, construir é dificílimo, derrubar é do dia para a noite. Em pouco tempo, muita coisa boa que havia e que até nós nem reconhecíamos que era tão boa, só fomos reconhecer depois que derrubaram, porque foi fácil derrubar. Derrubar é fácil, mas construir é dificílimo. E esse país vai ter que ser reconstruído. Fala, Arlindo. Eu estou pensando aqui que, quer dizer, o nosso problema é básico, né? O nosso problema é básico, educação, e no sentido amplo dessa palavra. Cultura, no sentido rico que, por exemplo, José Herculano Pires dá a esse termo. Mas eu novamente vou recorrer aos meus alfarrábios, meus textos da minha coleção, porque essa semana, quer dizer, quando você provoca a gente para esses encontros, você também provoca outras buscas, né? E eu fui reassistir algumas coisas que eu tenho
prazer em ver e eu fui rever. Eu tive dois professores interessantes na Escola de Serviço Social da UFRJ, uma figura que é ícone, que é o José Paulo Neto, foi meu professor no terceiro período de Serviço Social, mas é uma figura presente na nossa formação pela sua clareza, profundidade, um marxista, efetivamente, mas um ser humano no maior sentido possível da palavra. E através de figuras como ele e Carlos Nelson Coutinho, que é uma outra figura icônica da UFRJ, da minha Escola de Serviço Social, eu conheci um termo cunhado por um francês, que eu não conhecia até então e fui buscar depois, que quando eu ouço, eu vou lá buscar ali, vou procurar o que é, que ele fala de uma coisa extremamente importante, que me parece está no caminho dessa proposição de Kardec. Ele usa uma expressão que diz assim: o pessimismo da inteligência não deve abalar o otimismo da vontade. E essa frase é uma frase que impacta. E a gente vai ver de onde vem, né? Porque a gente vai encontrar essa frase, essa expressão, usada num estudo marxista. E de onde é que vem essa história? Essa história, na realidade, vem de um cara chamado Romain Rolland, um francês nascido em 1866 e que desencarnou em 1944. Esse cara enfrenta a Primeira Guerra. E ele enfrenta a Primeira Guerra vivendo na Suíça, onde ele conseguiu estar. Então, ele disse, olha, essa frase foi escrita, essa frase é do escritor, novelista, biógrafo, músico, pacifista francês, Prêmio Nobel de Literatura, de 1915. Durante a Primeira Guerra Mundial, morando na Suíça, ele produziu textos e realizou os contatos que pôde no exterior, rompendo as barreiras que transformavam pessoas em inimigos por serem de países em guerra. Então, esse cara tem uma postura, e ele que usou essa expressão, primeiramente, pessimismo da inteligência. É você ser capaz de reconhecer onde é que estão as dificuldades e os erros. Kardec faz isso quando ele fala das aristocracias. Ele identifica, ele mostra, ele expõe, mas ele diz, com o otimismo da vontade, que nós podemos mudar isso e vamos mudar, porque nós vamos alcançar o status dessa aristocracia intelecto-moral. Então, isso precisa estar vivo, e as pessoas só podem fazer isso quando elas estudam, elas precisam ler. Sem leitura, você não alimenta o seu cabedal, você não é capaz de pensar mais. Se pensar, inclusive, só no espiritismo, talvez não consiga sair dessas frases com a riqueza que elas têm. Porque Kardec está falando aqui dessas dificuldades que nós produzimos ao longo da nossa trajetória, mas ele afirma que nós podemos e vamos alcançar essa aristocracia intelecto-moral, mas é trabalho nosso, é trabalho da vontade, é o otimismo da vontade. E aí eu volto novamente a Milton Santos, que diz que é possível uma outra globalização. Utilizando essa que está aí, muda a polaridade, nós nos postamos de maneira diferente diante do que está aí, nós mudamos a estrutura no sentido de modificar para beneficiar a comunidade e não para isolá-la. Nós temos tudo nas mãos, a tecnologia avançadíssima está aí, a ciência avançou e está aí, está tudo aí, nós temos os intelectuais capazes de realizar, nós temos a mão de obra trabalhadora podendo realizar. A gente só precisa dar o passo e fazer, porque só depende do otimismo da nossa vontade, que é muito mais do que ficar pessimista. O pessimismo da razão, ele só é legal para que a gente identifique onde é que está o problema, mas é preciso ter o otimismo da vontade para produzir o nosso melhor, e nós somos capazes de fazer isso. Então, essa é a riqueza do conhecer, é a riqueza do estudar, é a riqueza da cultura humana que a gente está rechaçando, está deixando de lado como se ela não existisse, como se ela não valesse a pena. Lamentável. É, lamentável. E a gente encontra muito isso no movimento espírita, que as pessoas não se importam com a cultura geral. Ficam só estudando as obras mediúnicas e as obras espíritas. Eu até brinco, falo assim, ó, só lê obra espírita, só conversa com espírita, né? Daqui a pouco está falando espiritês, não fala mais português. Incompreensível para a maioria.
Pois é, pois é. Incompreensível para a maioria. Pois é, mas vamos em frente. Nós agora vamos falar, porque daqui a pouco nós já estamos quase terminando, né? Ética, que nós falamos na religião, no poder, chegando à questão do poder exercido, né, por uma aristocracia intelecto-moral no futuro, e que nós temos que preparar essa aristocracia a partir de agora, né, trabalhando para que ela ocorra, não é? Esperando que Deus a coloque entre nós. Ela vai ser resultado das nossas conquistas, né, como seres humanos, como cidadãos. E agora nós vamos falar da ética, parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, conjunta dos princípios morais que devem ser respeitados no exercício de uma profissão. E para diferenciar, moral, primeiro, é um conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto, para qualquer tempo e lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Trata também dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres dos homens em sociedade. Mas o que nos importa aí é a ética, porque nós falamos em religião, das dificuldades que a gente observa que falta ética, falamos no poder, que falta ética também, né? Agora vamos ver essa ética, né? Que é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, conjunto de princípios morais que devem ser respeitados no exercício de uma profissão. Eu quero que os dois se pronunciem, agora a Fernanda e depois o Arlindo. Fernandinha, hoje está... Nossa, trouxe... Pois é, eu vou voltar então, né, para começar isso aqui, nessa fala do Arlindo, sobre esse otimismo da vontade, né? Até fiquei escrevendo aqui. E eu acho que a grande questão do otimismo da vontade é a ação, né? Eu acho que a transformação vem pela ação. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Lázaro Ramos e alguém perguntava assim, como você se sente nesse momento, nesse país, otimista ou pessimista? Aí ele, nenhuma coisa nem outra, agindo. Eu estou agindo e o momento de agir é agora e tal. Mas como agir, né? O que norteia a ação? O que deve nortear a nossa ação em qualquer cenário, né? Seja ele profissional, seja da vida em família e tal. E aí então chego aqui, né? Eu acho que é pensar em qual deve ser esse princípio ideal de conduta. E aí eu até volto aí a parte uma outra parte da fala dele, que tem falado e tem advogado muito, e é uma fala também do pastor Henrique Vieira, sobre o afeto, né? As relações humanas, as relações afetuosas, o olhar para o próximo, né? Se a gente quiser voltar a uma expressão que nos seja mais familiar. Então, a atitude cotidiana de respeito, de amor ao próximo, eu acho que isso nos conduz, independente da religião, né, já que isso foi um tema também, a uma postura ética, a uma postura moral e uma postura que nos torna seres melhores. Então, isso independe da religião e, por isso, em qualquer cenário em que nós estejamos, seja do trabalho, seja do trabalho social, seja da organização da sociedade civil, que eu acho que tem se mostrado muito mais potente para essas transformações, né, que a gente quer ver daí para frente, né, dessa aristocracia intelecto-moral, é esse cuidado com o outro, né, é entender que nós não crescemos sozinhos e que não basta que eu esteja bem,
né? É preciso que todo mundo esteja bem, é por isso então que nós somos solidários, isso mesmo, né? Em várias situações do nosso cotidiano, somos solidários na pandemia, ficamos em casa, somos solidários porque temos que ir à rua e andamos de máscara, né? Somos solidários porque cuidamos também dos outros, evitamos que adoeçamos, né? Cuidamos, né? Então é uma postura do indivíduo, né? Como fala aqui, é uma postura individual, é uma postura de grupo também. Então acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho, sermos mais solidários e menos individualistas. Isso. E Arlindo? Bom, eu sou, de modo geral, polemista, eu acho, não sei. Mas vamos ver. O que eu estava pensando, ouvindo Fernanda, acho que ela já abordou aquilo que é interessante ali nesse aspecto. Eu lembraria aos companheiros de casa, em especial, os companheiros espíritas, mais especialmente ainda, por quê? Porque nós estamos falando aqui de religião, né? O significado disso, o que isso pesa, qual é a importância disso na vida de todos nós. E aí, na minha, talvez equivocada concepção, espírita, religioso, especialmente espírita, tem trazido uma atitude que me parece um grande equívoco, porque não é possível, na minha concepção, que moralidade e ética se coadunem ou se sustentem na proposição de, por exemplo, fechamento de Congresso Nacional ou na destruição do Supremo Tribunal Federal. Porque isso foge a qualquer lógica de ética e de moralidade, vivendo-se na sociedade como nós vivemos, porque chegar aqui levou tempo, custou muito suor, muito trabalho, muitas lutas, posicionamentos duros em muitos momentos, enfrentamentos de imensas dificuldades. E aí tem essa coisa da facilidade, né? Do simplismo que se estabeleceu, de que é aquele negócio, é muito mais fácil você pegar a máquina, meter no pedágio e destrói tudo. Essa é a lógica da atualidade de espíritos já tão avançados intelectualmente, em tese, moralmente, cheio de éticas e de entendimentos. A gente agora vai também pegar uma máquina e entrar pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de religião nesse sentido mais amplo, e nós, espíritas, que vivenciamos um outro aspecto dessa religião, precisamos pensar nisso com mais carinho, com mais critério, com mais atenção, porque a quantidade de espírita que eu tenho visto repetir essa balela, fortalecer esse tipo de bobagem, de absurdo, como se fosse normal. Olha a tal da normose presente, tem que fazer isso mesmo. Mas como assim? Você, caro cidadão, cara cidadã, e já pensou bem nisso mesmo? E logo depois disso, o que se faz? Depois disso, a gente pega aquelas armas que já se comprou, porque a população já está, em tese, toda armada, que pode comprar 3, 4, 5, e vamos resolver todas as nossas pendengas na rua, sacando as nossas pistolas. É essa a ideia que nós temos de um país pretensamente religioso, cristão. Espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Mas não é só a nós, não, amemos aos outros também. Eu acho que a gente precisa brincar um pouco mais seriamente com isso. Porque nós temos visto isso de forma tão escandalosamente colocada, com uma desfaçatez e uma aparente naturalidade que choca o mais absurdo dos cristãos. É um negócio chocante demais. Chocante demais. Não se coaduna isso. Esse tipo de comportamento de proposição na boca de alguém que se atreve a dizer espírita é muito doido, rapaz.
E a gente fica sem ter como argumentar com uma pessoa nessas condições. Mas isso depõe contra essa doutrina, na sua proposição de seriedade, de serenidade, de racionalidade, de bom senso. Pelo amor de Deus, sai daqui, pula fora, busca outra coisa, porque esse não é o caminho, com certeza. E nesta doutrina, especialmente, é um contrassenso tão absurdo que a gente fica sem ter o que fazer, o que dizer, né? Eu não sei se eu fugi do nosso tema, mas é porque está muito premente isso, né? Eu achei que a Fernanda tocou numa questão aí com relação à ética importante, que é o respeito. Onde há respeito, há ética. O respeito pelo outro, o respeito por si mesmo. Eu acho que o respeito, no meu entendimento, resolve muitas questões de ética e daí por diante. Porque quando a pessoa aprende a respeitar a si mesmo e a respeitar o outro, a coisa funciona, a coisa muda, né? Nós precisamos de ética, sim, para vivermos melhor. A nossa proposta religiosa, a nossa proposta filosófica, a nossa proposta como cidadãos que somos todos, antes de sermos espíritas, somos cidadãos. Agora, como o Arlindo falou, assistir espíritas defendendo essa questão do armamento da sociedade é um absurdo. Você já imaginou Jesus com uma metralhadora na mão? Ah, que é isso? Que é isso? Não quero ver, nem queria ver, nem gostaria de ver, nem ele usaria. Quer dizer, nós estamos, que mundo novo é esse que a gente quer, né? Que mundo regenerado é esse que a gente quer? Criando mais conflitos do que aqueles que já existem? Quer dizer, o conflito, no fundo, é gerador de progresso, claro. Mas tem conflitos que nós, pelo nosso personalismo, é que criamos. Bom, meus amigos, nós vamos terminando e eu vou passar a palavra para vocês depois dessas reflexões lúcidas desses dois amigos. Eu passo a palavra para que eles se despeçam. Vai lá, Arlindo. Bom, queridos amigos, Fernanda e Jaime, obrigado, é sempre bom estar aqui. A gente vem com o desejo de contribuir da melhor forma possível. Companheiros e companheiras de casa, obrigado por nos acompanharem, né? E compreendo que o meu coração pulsa muito forte quando se trata de pensarmos humanamente em nós, como seres humanos, como parceiros, como pares nesta sociedade em que estamos vivendo nesse momento. Nós precisamos lembrar dessa, para repetir a Fernanda, respeito. Alto e respeito. Porque senão a gente não vai conseguir avançar, senão a gente vai passar para aquele mundo que ninguém quer ir, porque ninguém quer ficar, ninguém quer ir para o mundo velho, né? Todo mundo quer regenerar. Mas como regenerar nessas condições? Vamos ter que ir para lá, para o outro lá, carpir de novo, sair na luta, no braço, para poder depois, talvez, poder voltar para cá. Porque a lógica que temos assumido é uma lógica muito perigosa, é muito equivocada com relação ao nosso próprio crescimento, à nossa própria felicidade. A gente não pode perder isso de vista. Nós estamos aqui em busca da felicidade, mas só a felicidade quando eu estou feliz e você também. Se você não estiver feliz, não tem graça, olha só. Se esse grupo todinho é só eu que estou feliz, olha que coisa sem graça. Se fosse bom assim, os benfeitores, os superiores, nem voltavam aqui para nos ajudar. Já estão felizes, vai embora, deixa esse pessoal ralar por aí. Se a gente está junto, é para todo mundo ir feliz. Então vamos trabalhar juntos por essa felicidade, por favor. É o convite que a gente faz, né? Beijos nos corações. Fernanda, Maria Fernanda, aliás. Eu gosto de te chamar de Maria Fernanda, eu acho muito bonito. Maria Fernanda.
Bom, amigos, queria também agradecer pelo convite, agradecer a oportunidade de refletir com vocês, meninos. E Gostei do chamar. Meninos. Eu sei que vocês gostam. E chamar a todos, né? Chamar a atenção de todos os companheiros que aí nos escutam para o nosso compromisso, né, de sermos agentes transformadores, né, sermos agentes para essa regeneração de nós mesmos, né, regeneração do nosso entorno, seja a nossa família, a nossa comunidade, que nós estejamos cada vez mais comprometidos com essa proposta de sermos melhores a cada dia, de sermos agentes de paz onde nós estivermos, né, de sermos seres cada vez mais amorosos, né, que possamos desenvolver amorosidade, né, afeto com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que o mundo carece hoje muito, muito disso, né, por todas as coisas que nós estamos vivenciando como indivíduos, né, isolamento, né, todas essas restrições, e como comunidade, né, em virtude de todas as transformações, todas essas comoções, essas questões que nós tocamos, né, mais superficialmente aqui, mas depende de nós, né, fazermos um mundo melhor, depende de cada um de nós sermos melhores para o mundo que nós temos. Então, sejamos esses agentes de transformação. Isso. Olha, muito obrigado a Maria Fernanda, muito obrigado ao Arlindo pela companhia, essa companhia agradável que ajuda a gente a refletir, né, a modificar alguns raciocínios, a seguir outros que a gente já segue, né? Isso é bom, essa conversa é boa, que ajuda a gente a colorir algumas coisas que estão um pouco escurecidas na mente, né? E a gente, com isso, vai crescendo. E, meus amigos, respeito, muito importante isso. E, pelo respeito, eu peço, não deixem de se vacinar. Vamos sair desse negócio de negacionismo. Que é isso, espírita negacionista? Olha, não conhece Kardec, não conhece a doutrina. De jeito nenhum. Vamos nos vacinar, vamos ficar observando. Eu já tomei a primeira dose. Vamos ficar observando a data, vamos torcer para que essas vacinas cheguem num curto prazo, porque é preciso, né, para controlar a pandemia, é preciso que a vacinação se faça mais presente, né? Não deixe de se vacinar. Que isso? Usar máscara. Vamos usar máscara, sim. Não sigam essas ideias negacionistas, não. Vamos usar máscara, lavar as mãos com álcool e gel e daí por diante. Vamos praticar o isolamento. Fernanda até lembrou nisso. É preciso que nós colaboremos. Nós vamos sair dessa pandemia, mas é preciso que ajudemos para que tudo isso ocorra. Um abraço afetuoso para todos vocês. Que haja paz nas suas consciências, aliás, nas nossas consciências, que haja paz. E que haja esperança e vontade de realização no bem. Um afetuoso abraço para todos e até breve.